E hoje tem, pessoal, hoje tem o novo Dell G15. E será que teremos mais uma Dellcepção? Será que vai ter fanboy ferido nos comentários? Ou será que dessa vez a Dell acertou? Bora descobrir. A primeira configuração que a gente vai analisar é a i5 13450HX com a RTX 4050. Lembrando que também temos a versão i7 com a RTX 4050 e a versão RTX 3050, só que com a RTX 3050 diferenciada, com 6 GB de VRAM ao invés de 4 GB de VRAM das RTX 3050 tradicionais. Além dessas configurações, também existe a versão RTX 4060, só que aqui no Brasil ainda não chegou e eu também não tenho informações se vai chegar no futuro. Mas independente disso, não esqueçam que para acompanhar todos os lançamentos e promoções de tecnologia e até comprar o seu Dell G15 com cupom de desconto, é só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções. Na descrição vai ter o link direto para as nossas promoções do Dell G15. Aqui no corpo, o G15 mudou mais do que vocês imaginam e não necessariamente de uma forma positiva. Em questão de aparência, vocês vão ver que agora as saídas de ar estão vermelhas, então assim, ele tá um pouquinho mais gamer do que antes. Eu não achei que ficou mais bonito nem mais feio, na minha opinião, ele já não era um notebook gamer muito bonito e ele continua não sendo muito bonito, mas a grande mudança está onde os olhos não veem, né? Ele está mais pesado, pessoal, infelizmente. Ele já era um dos notebooks gamer mais pesados de sua categoria, só que agora piorou em dobro. Eu digo em dobro porque além do notebook em si estar mais pesado, agora com 2,8 kg, a Dell resolveu colocar essa mini fonte de 330 watts, completamente desnecessária. Ele não precisava de uma fonte de mais de 240 watts. Então, no total, a gente vai ter 4,5 kg somando a fonte e o notebook. Então você que pensa em levar o notebook por aí, eu sinto muito. Até porque ele não aceita carregamento pela porta USB-C. Por um lado, até faria sentido essa fonte, já que a gente tem processadores da linha HX da Intel, e esses processadores podem chegar até 150 watts, unido à RTX 4050, que também tem um TGP anunciado nas configurações dele de 140 watts. Só que na prática, pessoal, isso não acontece. Nem o processador, nem a RTX 4050 atingiram esses powers, nem separados, nem em paralelo. Então acabou que ficou muita fonte para pouco notebook, né? Que não é o caso da versão RTX 3050, que aí sim tem uma fonte de 240 watts. Talvez tenha alguma coisa que eu não estou vendo, né? Talvez tenha, talvez eu esteja enganado sobre isso, né? Mas, pessoal, eu monitorei o consumo de energia dele durante todo o teste e eu não vi passar da casa dos 200 watts. Então eu não sei para que esses 130 watts a mais. Na tela, a qualidade vai depender da versão que você escolher, né? As versões RTX 3050 e as 5 RTX 4050 vão ter o tradicional painel de 120 Hz de qualidade mediana e de brilho não muito alto. Porém, eles terão sim a opção de desabilitar o Optimus. Já a versão i7 RTX 4050 terá qualidade superior, 165 Hz, brilho mais alto, o G-Sync e o Advanced Optimus. O teclado já é um velho conhecido nosso. Nas versões RTX 4050, ele será RGB, assim como os antigos G15 RTX 3060. Aqui eu acho que a Dell perdeu a oportunidade de mudar, porque eu não curto, pessoal, esse teclado do G15. Ele tem um perfil mais baixo, ele tem as teclas um pouco bambas, então eu não acho confortável. E olha que a Dell tem tecnologia para colocar aqui teclados melhores. O teclado do Alienware M15R7, por exemplo, é muito superior a esse teclado. Já o touchpad me parece que eles mudaram. Eu digo me parece porque eu não tô com um dos G15 antigos aqui para comparar ao vivo, mas eu tô com a sensação que ele tá com um clique mais leve. Então com isso, eu acredito que o touchpad melhorou, tá? Então o teclado segue a mesma coisa, mas o touchpad me parece que melhorou. Já os alto-falantes, apesar de estarem com um volume bem alto, a qualidade não segue o mesmo caminho. Ele tem aquele som que fica meio distorcido quando o volume está muito alto. Então, a qualidade vai seguir a média dos notebooks gamer em ser bem mais ou menos. Mas pelo menos ele tem volume. Por dentro, a Dell voltou atrás, né? Ano passado, ela removeu um dos slots M2, o que deixou muita gente chateada, mas agora ela voltou a ter 2 slots M2.
E ele segue com 2 slots de RAM, mas tenham cuidado na hora do upgrade, porque a Dell é conhecida por não aceitar qualquer memória. Então procurem relatos de memória que funcionaram, né, baseado nos usuários que testaram. E vale ressaltar que ele segue com os dissipadores escondidos atrás da placa-mãe. Então, na hora da manutenção, na hora da troca de pasta térmica, ele vai ser um dos mais difíceis aí de ter acesso aos componentes. E o SSD que veio de fábrica não foi PCI Express 4.0, tá? Não que isso faça uma diferença absurda na vida do usuário comum, mas é sempre bom avisar aí para quem quer saber aí qual que é a tecnologia que está vindo de fábrica. Na bateria, as versões RTX 4050 vão ter capacidade de 86 Wh contra 54 Wh das versões RTX 3050. A minha duração foi de 7 horas e 30 minutos no uso leve em streaming de vídeo com o Optimus ligado, ou seja, uma duração razoável. A conectividade fica dentro do tradicional, tá? Aqui a gente tem uma porta USB-C com suporte a vídeo, mas não temos porta Thunderbolt. E não temos também leitor de cartão de memória. Então, é aquele notebook gamer com seleção de portas dentro do normal. No desempenho, a Dell foi inteligente nas escolhas de tecnologia, novamente se diferenciando não necessariamente no melhor notebook, mas no que aproveita melhor as tecnologias disponíveis no mercado. Ano passado, a Dell foi uma das poucas com DDR5, Advanced Optimus, Mux Switch e uma grande variedade de configurações. E novamente, a Dell foi esperta trazendo tudo isso além das RTX 4050 e os processadores HX da Intel, coisa que os outros fabricantes não estão fazendo, ou se estão, o preço está muito mais alto. Os processadores HX chegam a consumir o equivalente a um chip gráfico dedicado tranquilamente. Vejam que no modo turbo ele fica com 110 watts constantes. É muito, pessoal, para um processador. Isso no mundo dos notebooks, claro, no mundo dos desktops a história já é diferente. E no caso da versão i7 do G15 com o i7 13650HX, ele com certeza ficará no topo do gráfico, porque eu já testei esse processador aqui, o vídeo notebook só não saiu para vocês ainda, no Asus G16. Então basta vocês usarem aí o meu benchmark dele como referência, que o desempenho do G15 e 7 provavelmente vai ser equivalente ao dele, ficando no topo da lista. Em renderização de vídeo, é bom lembrar que a RTX 4050 não será tão boa como a RTX 3060, apesar do desempenho no jogo ser equivalente ou melhor, tá? Favorecendo a 4050. A RTX 3060 costuma se dar melhor nesse cenário de renderização do que a 4050, Aí o G15 vai ficar dentro do esperado em nosso teste do DaVinci Resolve, ficando aí um pouco atrás dos notebooks RTX 3060. Observem também que nesse teste o modo turbo não fez diferença, e isso se repete nos jogos. O turbo não fez diferença no desempenho nos jogos. Por isso eu não vou incluir o resultado nos benchmarks. Ele só fez diferença quando apenas o processador é usado em renderização, tá? Porque nos jogos ele basicamente aumenta a velocidade das ventoinhas sem alterar o power no longo prazo. Você tem até o turbo de curta duração que faz alguma diferença, mas depois ele estabiliza, ficando aí a mesma coisa com ou sem o turbo, com o chip gráfico e o processador em paralelo, Fazendo diferença mesmo nas temperaturas, já que ele aumenta a velocidade das ventoinhas em comparação ao modo normal. E aí a gente tem o resultado nos jogos, O desempenho do G15 RTX 4050 fica equivalente ou um pouco melhor em relação a outros notebooks gamer RTX 3060. Aí vai depender do jogo. Tem jogo que a RTX 3060 fica bem próxima da RTX 4050 e tem jogo que a RTX 4050 fica na frente. A RTX 4050 tem duas vantagens claras em relação à RTX 3060. A primeira é a questão da eficiência energética. Ela consegue atingir o mesmo desempenho ou um desempenho melhor usando menos energia. Isso para notebooks é muito importante, já que notebook precisa muito de portabilidade, de refrigeração. Então, quanto menor o consumo, melhor. E o segundo ponto, pessoal, é o DLSS 3, que para quem não conhece, é a tecnologia que cria frames artificiais, e nos jogos que suportam essa tecnologia, dobrando até o FPS a depender do jogo. Só que é aquela coisa, não são frames de verdade, então a depender do jogo não fica tão legal. Mas tem jogo que, se não for tão competitivo como um Flight Simulator da vida, acaba ficando muito interessante. Então vai muito aí do usuário gostar
ou não gostar da tecnologia, né? O gamer raiz, como eu já falei aqui, gosta de FPS, né, de frames de verdade. Então, vai aí muito de pessoa para pessoa. O que mais me surpreendeu foi como o power do processador é alto, né? Chegando a bater 100 watts nos jogos, até mais do que a RTX 4050, que no geral ficou na casa dos 80 watts de TGP. É até um exagero ter todo esse power no processador durante os jogos, pessoal. Dava até para dar uma limitada, né? E a RTX 4050 supostamente era para ter 140 watts, segundo as especificações do próprio painel de controle da NVIDIA. Mas em nenhum momento eu vi ela atingir esse power, tá? Ainda bem que isso não prejudicou os resultados, mas é aquela coisa, né? Eu não sei por que tá setado para esse power se ela não alcança esse power. E mesmo com todo esse power no processador, aconteceu algo que eu não esperava. A Dell conseguiu, pessoal, finalmente uma boa refrigeração. Mesmo com power tão alto, né, no processador, ela conseguiu temperaturas razoáveis. E parte desse feito é devido à nova pasta térmica da Dell, conhecido aí por Elemento 31, que é um tipo de metal líquido. Então a gente tem aí uma melhor condutividade térmica. Agora, observem que inicialmente você vai ter sim temperaturas mais altas no processador nos jogos mais pesados, mas com o tempo ele vai estabilizar, porque ele vai reduzir um pouco o power ali para casa dos 60, 70 watts. Mas inicialmente, se você tiver aí num jogo que vai bater aí seus 100 watts de power, obviamente que a gente pode ter sim temperaturas mais altas acima dos 90 graus, mas é só ter um pouco de paciência que ele vai estabilizar o power do processador e aí você tende a ter temperaturas menores. E se mesmo assim você não achar legal, você tem a opção de ligar o modo turbo, que vai acionar aí as ventoinhas para ficar numa rotação mais alta, ou então você pode tentar aí limitar o power do processador com algum software terceiro. A gente só não pode dizer o mesmo do nível de ruído, que segue equivalente à versão Intel do ano passado, ficando com um nível de ruído acima da média. Então, é aquele notebook gamer que nos jogos mais pesados você vai conseguir perceber claramente a ventoinha. Mas pelo menos, apesar do nível de ruído acima da média, o teclado não fica quente. E faltou contar um segredinho para vocês, pessoal. Para variar, o meu G15 veio com defeito, tá? Uma das ventoinhas chegou batendo, fazendo um barulhinho bem chato, como se tivesse a ventoinha batendo em alguma coisa, tá? Eu vou colocar aí para vocês no vídeo. E o engraçado é que é a segunda vez que eu recebo um notebook da Dell dessa forma, né, com a ventoinha batendo. Eu comprei também o Dell 7559, se não me engano, era o modelo na época, que chegou assim também. E outra curiosidade é que esse é o defeito que eu mais tive com todos os notebooks que eu já testei desde que eu comecei o canal. Eu já recebi 4 notebooks com esse defeito, né? 2 Dell, um Acer e um da Xiaomi. Todos chegaram com essa ventoinha batendo, né? Só mudou um pouquinho da agressividade da batida, porque teve notebook que eu recebi que o notebook chegava a tremer quando a ventoinha batia. Não é o caso aqui, tá? Mas mesmo assim é um barulho que incomoda bastante e pelo menos, tá? Isso não prejudicou os testes, né? Se isso fosse algo tão grave assim, a gente ia ver as temperaturas indo lá pra cima, que não foi o caso. Então, felizmente, deu pra eu entregar o vídeo pra vocês, mesmo com esse probleminha da ventoinha batendo e claro, que esse notebook vai ser devolvido pro fabricante, né? Que quando o fabricante me manda um notebook com defeito, eu devolvo, ao invés de vender pra vocês, né, no bazar, lá no Instagram, @danferreiratech. E ainda falando em defeitos, os problemas do famoso software da Dell, o Alienware Command Center, seguem presentes, pessoal. Os bugs que ele tinha nas outras versões seguem aqui. Ele tá com uma roupa nova, né, uma aparência diferente, mas o motor, o motor infelizmente é o mesmo. Ele segue sem te obedecer, às vezes você habilita o modo turbo e o modo turbo não liga. Você habilita o modo turbo, ele aparece que o modo turbo foi desativado. Eu não sei por que a Dell deixa esse aviso dessa forma, né? Desde sempre, né? E ainda nessa linha de softwares da Dell, né, a gente segue aqui com o excesso, tá, pessoal? O excesso de bloatware. Ou seja, a Dell coloca aqui muitos softwares que você acaba nem usando. Você liga o notebook e você vai ver aquele tanto de software carregando que nem precisava. E a gente acaba preferindo formatar o notebook do que usar da forma que ele vem de fábrica. Eu acho que a Dell deveria pelo menos deixar você escolher na hora que você inicializa o Windows pela primeira vez qual software você quer, que acaba ficando muita coisa que a gente não usa e os softwares da Dell não são leves. Apesar de todas essas questões, o G15 está em uma posição muito favorável no mercado de notebooks brasileiro.
Não só a Dell está com os notebooks RTX 4050 mais baratos, como ela ainda adicionou os processadores HX da Intel, o que coloca a concorrência numa posição muito complicada. Lá no boletano.com, a nossa comunidade de promoções, a gente tem em segundo lugar como notebook RTX 4050 mais barato, o Avel A52 Ion, que não tem a 13ª geração da Intel, tá com a 12ª e ainda está mais caro. Aí você vê que a Dell tá com uma posição muito favorável. Fora outras alternativas, a gente tem notebook RTX 4050 no Brasil hoje custando mais de 12 mil reais. Então aí fica fácil, a pouca concorrência, a Dell acaba ficando ali isolada, sem muitas dificuldades. E a situação se repete com o G15 RTX 3050, que sim, vai ter vídeo aqui no canal, então não esquece de se inscrever para não perder. No caso do G15 RTX 3050, além dos processadores HX da Intel, a Dell ainda colocou a nova versão da RTX 3050, que tem 6 GB de VRAM e não 4 GB de VRAM. E além disso, ela tem oferecido uma maior variedade de configurações em relação aos concorrentes. Por isso que eu digo que ela está muito bem posicionada, pessoal, em questão de preço, tecnologia e configurações. Mas dito isso, eu não descartaria pegar um notebook RTX 3060 ao invés do G15 RTX 4050. O próprio G15 RTX 3060 tem aparecido aí com um preço bem equivalente. E no caso dos notebooks RTX 3060 em geral, você tende a ter uma tela melhor e um desempenho semelhante nos jogos. Então não descarte os notebooks RTX 3060 em promoção, tá? Pelo preço certo, pode valer a pena se o DLSS 3 não for tão importante assim para você, tá? E se sua prioridade, claro, for jogar, porque os processadores HX da Intel vão colocar no bolso os antigos processadores H. Então, pessoal, é aquilo que eu falei. Apesar do G15 ser um notebook extremamente pesado, repetir alguns erros em relação aos softwares, em relação ao mesmo teclado, precisar também de um controle de qualidade melhor, porque novamente eu recebi um notebook com o mesmo defeito que eu já tinha recebido, a Dell fez uma escolha muito boa de processador, melhorou a refrigeração e escolheu muito bem a sua variedade de configurações para o cliente selecionar na hora da compra. E tudo isso coloca a Dell numa posição muito fácil em nosso mercado brasileiro de pouca concorrência, que, como eu falei, está entregue de bandeja para a Dell. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço.